A vida aqui só é ruim quando não chove no chão. Mas se chover dá de tudo, fartura tem de bução. Tomara, meu Deus, que chova, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Nós estamos vendo aqui um tipo de desmatamento feito com lâmina de trator, que é uma máquina agrícola. Então a lâmina vai arrancando a planta. E ao arrancar a planta a 20, 30 centímetros de profundidade, para poder atingir as raízes das árvores, ele arranca também o solo. E a gente vê que é um terreno inclinado. E o que acontece é que esse solo que é arenoso, ao ficar nu, sem a proteção das plantas, ele vai arrastado, ele é arrastado pela água corrente da chuva no seu tempo, ou seja, no tempo das chuvas, para as baixadas, assoreando os riachos. E se esses riachos vão para um rio, vai assoreando os açudes, que são construídos nos rios, e o solo desaparece. A gente vê aqui a raiz, ainda ficou um pedaço da raiz da jurema enterrada, porque ela está a 4, 5 metros de profundidade. E essa raiz dessa jurema pode brotar folhas, galhos. E ela ressuscita, revigora. Então, enquanto as raízes estão no chão, enterradas, e é por intermédio das raízes que as plantas tiram os nutrientes minerais e também coleta a água do chão úmido. Enquanto elas estão lá, elas podem ressuscitar, revigorar, brotar e viver. E a jurema tem essa característica porque ela é uma leguminosa e ela tem nas suas raízes uma bactéria que colhe o nitrogênio do ar, que é o principal nutriente das plantas. Então, mesmo as plantas sem os ramos, sem os galhos, sem as folhas, mesmo assim as bactérias permanecem lá. E por algum processo biológico, que não cabe a explicação aqui, elas conseguem tirar o nitrogênio do ar, que é o principal nutriente das plantas, e fazer com que essa planta ressuscite. Aqui está o desmatamento, é algo absolutamente desastroso. Mas ninguém vai explicar isso ao homem rude daqui do campo, porque inclusive há pessoas que vão a uma faculdade, por exemplo, de agronomia, e fazem essa mesma coisa. Conseguem uma máquina e para acelerar o processo de desmatamento vai fazendo esse tipo de desmatamento desastroso. Mas fazer o quê? O mundo está se acabando porque o homem não sabe ainda viver. O homem é o único ser vivo da terra que poderia ser racional, ter a capacidade de entender que as plantas, que você, ao eliminar o solo, que é o quarto elemento da natureza, com esse tipo de desmatamento, as plantas aqui não vão surgir. As mesmas plantas, as mesmas espécies que existiram aqui, que escolheram esse lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Ela não vai mais acontecer. Então aqui existiram plantas, por exemplo, como a aroeira, catingueira, juazeiro, umburana, angico, que são árvores de grande porte, que só nascem no cerrado, ou seja, só nasce onde tem solo, luz solar, gás atmosférico e chuva na medida certa para manter o solo úmido, para que a planta, a semente germine, a planta cresça e se reproduza. Então não vai mais acontecer. Aqui, por exemplo, existiram pelo menos 900 espécies de plantas, a nível de árvores, arbustos e relvas e gramíneas. E no momento não existe nem 10% dessas variedades aqui, porque o solo, o ambiente não permite a geração e manutenção de plantas desse porte, desse nível, que tinha 5.000 metros cúbicos de massa vegetal por hectare. E hoje não se consegue esse volume de massa vegetal nem em 1 quilômetro quadrado daqui. E eu estou me referindo à situação de plantas, uma mata secundária. Nesse caso aqui dela
eliminada permanentemente a cada 10 anos, às vezes vira deserto, ou seja, com ausência de vida animal e vegetal por conta do desmatamento. E nós iniciamos um outro vídeo mostrando a água num tanque, mostramos o poço, e aqui está a água que vem do mesmo poço, aqui nas imediações, para o gado beber, querendo dizer que aqui tem gado para beber esse líquido. Na realidade, a gente acha impossível que alguém possa criar gado num momento desse, porque não tem a planta para ele se alimentar. Não tem a relva e a gramínea, que foi tão comum aqui nessa área do Brasil, que é o agreste do Nordeste, uma área que vai do município de Bento Fernandes, no Rio Grande do Norte, até a Bahia. É uma faixa de terra, o agreste é uma faixa de terra espremida entre a zona da Mata Nordestina e o sertão de Caatingas. Enquanto, se nós colocarmos a nossa câmera na direção leste, a zona da mata está a 50 quilômetros daqui, em linha reta, a partir de São Gonçalo do Amarante, a partir de Macaíba, Ceará-Mirim, porque a zona da mata do Rio Grande do Norte vai de Ceará-Mirim a Conguaretama, e a zona da mata nordestina vai de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, a divisa da Bahia com Minas Gerais. Então o agreste está espremido entre a zona da mata nordestina e o sertão de Caatingas. E para quem não sabe o que é Caatinga, na Caatinga existe no máximo 30 espécies de plantas a nível de arbustos e cactos. E existe apenas uma planta a nível de árvore, que é a favela. A favela, que é uma planta lactífera, que foi trazida pelos escravos africanos aqui para o Nordeste, para essa área do Nordeste, para produzir alimento. Então a favela, que a gente não tem aqui no Agreste, não existe de forma alguma. Ela veio por intermédio dos escravos africanos que foram trazidos para cá, para poder ela produzir a semente saborosíssima, nutritiva, que ela produz, essa planta. E ela é muito famosa no livro Os Sertões, escrito por Euclides da Cunha, que foi uma guerra que existiu, várias batalhas entre o exército brasileiro e os jagunços de Antônio Conselheiro, lá na Bahia, no lugar chamado Canudos, onde o exército perdeu 4 batalhas para poder vencer os jagunços. Teve que usar canhões e metralhadoras, enquanto os jagunços usavam espingarda soca-soca, alguns rifles que conseguia naquele tempo, era também um tempo de lampião. Era muito fácil, se tiver dinheiro, comprar rifles aqui no Brasil, nessa parte do Brasil, que vinha dos Estados Unidos, porque o Brasil, naquela época, só produzia mesmo espingarda soca-soca. Mas nós estamos vendo aqui o desmatamento que o homem fez. Depois que saquei essas plantas, que já foram desmatadas nos últimos 150 anos, pelo menos umas 8 vezes, quando essas plantas atingiram um nível de vamos dizer, de 20 anos de vida, o homem vai desmatando. Só que aqui ele nem está aproveitando total a grande massa de lenha que existe aqui. Porque para ele a ideia é arrancar as árvores para poder surgir o pasto, abrir espaço para surgir o pasto, que também é natural daqui. E nem sempre acontece, porque para o pasto se reproduzir, ou seja, viver, nascer e viver, ele tem que surgir num meio onde ele escolha de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. E nós chegamos na carvoaria. Aqui está
Aqui está a oficina que o homem usa para fazer o carvão, ou seja, transformar a lenha em carvão. A lenha poderia ser vendida para as padarias, para o forno da padaria, para cozinhar o pão. Porém, enquanto 1 m³ de lenha custa R$60, um saco de carvão pode custar R$40. E 1 m³ de madeira, de lenha, dá pelo menos 4 sacos de carvão. Quer dizer, dá um trabalho danado para queimar isso aí, para transformar a lenha em carvão. A perda, como a gente sabe, de massa é muito grande, porque o fogo tira toda a matéria orgânica que existe, e a água também que existe na lenha, reduzindo, vamos dizer, o volume da lenha que se transforma em fumaça, mas também o peso, a massa. Enquanto 1 m³ de lenha pesa mais de 200 kg, 4 sacos de carvão, que é feito de 1 m³ de madeira, de lenha, um saco de carvão, pesa 12 kg, os 4 sacos dá 48 kg. Tá aqui. Para quem não sabe, isso aqui não é uma ideia do índio local, isso foi trazido pelo escravo africano. Esse sistema de produzir, de fazer carvão. Só que no Brasil, a queima de carvão acontece, a produção de carvão acontece em todo o território brasileiro. Principalmente na região sudeste, onde estão, por exemplo, a usina de aço, que é feito com fogo, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e muitas outras indústrias que dependem do carvão para transformar determinados elementos em peças úteis, como é o caso de usar os minerais do chão para fazer, por exemplo, vidro. A areia do chão para formar vidro tem que ser com fogo. Minerais do chão para fazer ferro, aço, tem que ser com fogo. E vão queimando a massa orgânica vegetal nesse processo. Então, enquanto lá tem um forno, na região sudeste e sul, existe um forno de fazer carvão. Ou seja, transformar a lenha em carvão. Mas aqui nós temos esse processo que veio dos escravos africanos. Porque o índio cozinhava a sua alimentação com lenha. Não precisava de carvão. Mas o carvão aqui também é para o churrasco do homem. Então a vegetação é que vai pagar esse preço altíssimo, porque a gente sabe que o churrasco vem do gado. E o gado só existe se tiver plantas, porque ele se alimenta de plantas. Então, quando você queima a madeira dessa forma, destrói, devora a vegetação nativa dessa forma, não vai ter os elementos da natureza na medida para criar vida vegetal. Porque a planta é autótrofa, ela converte os elementos da natureza em matéria orgânica. E ao transformar em matéria orgânica, transforma em vida. Mas a planta também é responsável pelo equilíbrio do clima, ou seja, a massa vegetal. E o que o homem está fazendo aqui é alterando o clima. Ao devastar uma vegetação que tinha 5.000 m³ de massa vegetal por hectare para 0, não há qualquer dúvida de que o clima vai ficando doidão, vai sendo alterado
vai sendo alterado. E o fato é que o homem, tudo que o homem faz aqui, que ele chama de desenvolvimento, é fator de desintegração da vida. A vida, como a gente disse, a vida animal e vegetal, ela escolhe um lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. E a partir da existência da vida, do estabelecimento da vida, ela mesma vai criando as condições climáticas para se manter, para nascer, crescer, viver, se reproduzir. E de repente, a gente caminhando aqui vê que nessa baixada, obrigatoriamente nasce um rio, um riacho. E a gente sabe que é o riacho porque é a depressão do terreno. E a gente sabe que a depressão do terreno recebe toda a água que vem desses altos. A água que escorre por gravidade na época da chuva, no momento da chuva. E aí vai criando, vai aumentando essa calha da baixada, que é a calha do rio, a calha do riacho. A própria água vai escavando essa calha do rio. E aqui a gente sabe que nessa área do Brasil, que é o Nordeste e aqui é o Rio Grande do Norte, existe uma infinidade de rios secos. Hoje mesmo no Rio Grande do Norte existe 145 rios sem água corrente. E apenas 4 tem um líquido correndo, que é aqueles rios, pequenos rios, como por exemplo o Pitimbu, que nasce dentro da zona da Mata Nordestina, ou seja, na região metropolitana de Natal, que são rios de esgoto. Então aqui no Rio Grande do Norte, hoje, se tiver algum rio correndo, é esgoto. E o rio é um caminho de água por onde flui a principal matéria-prima da seiva da planta e do sangue dos animais. Rio seco é rio morto. E onde tem rio morto não tem vida alguma. Então o rio foi criado pela água, e sem água não existe rio, sem água corrente. Aqui existe, por exemplo, no Rio Grande do Norte, o rio Potengi, que deu o nome à capitania do Rio Grande do Norte, deu o nome à província do Rio Grande do Norte, deu o nome ao estado, que é um rio de fossas. Fossas esgotos que são lançados no rio Potengi, que é o Rio Grande do Norte, por todas as cidades que estão às margens da bacia hidrográfica desse rio. Aqui, por exemplo, nós estamos na bacia hidrográfica do rio Potengi. Todo esse líquido, toda essa chuva que cai aqui e escorre pelo riacho, vão para o rio Potengi. E o rio Potengi é uma fossa a céu aberto. E não há qualquer sentimento de culpa, sensibilidade do governo e da população do Rio Grande do Norte para mudar esse quadro dantesco. Isso está no sangue do homem, essa incapacidade de ter sentimentos de preservação das coisas. Vai usando, desgastando, até que a coisa acaba, o clima fica doidão e não permite mais a permanência do homem aqui. E aqui está o exemplo. As plantas que tem aí são plantas secundárias que já foram, nos últimos 100 anos, desmatadas mais de 8 vezes aqui. Cada vez que a planta chega nesse porte, o homem vai cortar a planta para fazer lenha e carvão. E é a única fonte de renda que existe na agricultura nesse momento, nessa área. Quer dizer, é um desastre. O homem está se autodestruindo, mas ainda não se deu conta de que já está mais para a morte do que para a vida, porque ele mesmo transformou o ambiente numa bomba de destruição incomensurável.